continuação do vídeo anterior, onde eu dei início ao conhecimento do que sejam, então, a introdução, né, do que sejam os procedimentos de uma análise fonêmica. São 5 procedimentos e vou repeti-los aqui no vídeo e continuar a partir deste ponto. Então, os procedimentos da análise fonêmica. Lembrando, estou construindo uma playlist nesse canal de forma bem básica e introdutória sobre fonética e fonologia, que são duas importantes áreas da linguística e que são estudadas geralmente na faculdade de letras, né? Seja qual for ela, letras português e inglês ou qualquer outra língua estrangeira moderna, ou não. E que pode ser língua estrangeira clássica também, né? Então, o livro que eu estou utilizando, que está me ajudando aqui na construção dessa playlist sobre fonética e fonologia, Thaís Cristóforo Silva, o primeiro livro aqui do canal sobre esse tipo de conteúdo. Então, os procedimentos da análise fonêmica, como já mostrei no vídeo passado, são 5. O primeiro deles é coletar o corpus. E o que é o corpus? É o conjunto de dados e informações que serão analisados ou analisadas. Procedimento número 2, colocar todos os segmentos encontrados no corpus na tabela fonética. Existe uma tabela fonética internacional, que já tratei em vídeos anteriores, e é preciso classificar esses segmentos, sejam eles consonantais de consoantes ou vocálicos, conforme essa tabela fonética internacional. Procedimento número 3, identificar os sons foneticamente semelhantes, aqueles que têm semelhanças. Procedimento número 4, identificar fonemas e alofones, caracterizando a distribuição complementar ou listando os pares mínimos relevantes. Então, identificar fonemas. O que são? Fonemas são unidades da língua também e que estão inclusos numa cadeia sonora. Então, por exemplo, fone e fonema, né? Qual que é a diferença básica? Ou então, fonologia e fonética, né? Fone, ele tem a ver, quando falamos o termo, ou tentamos entender o termo fone, isso refere-se a uma unidade da produção da fala, unidade sonora da produção da fala, e que tem muito mais a ver com segmentos vocálicos e consonantais do ponto de vista da sua produção. Então envolve questões físicas mesmo, anatômicas do corpo. Agora, com relação ao fonema, não. Isso é uma unidade sonora que pode ser encontrada numa cadeia sonora. É uma composição de fala, por exemplo. Não é uma unidade mínima como é o fone. O fone, a gente quer entender como que aquele som é produzido. Por exemplo, a palavra bola. Pense nesse primeiro som que está saindo aqui, ó. Isso aqui tem toda uma classificação, como é que isso surge, que movimentos estão acontecendo no interior da boca, por exemplo. Então isso é um fone, esse som de explosivo. Já um fonema não. Um fonema é uma unidade um pouco maior que se distingue a partir da comparação com outras palavras na língua. Por exemplo, faca, faca, faca e vaca. As palavras são as mesmas, exceto pelo seu início também, nesse caso, que são 2 fonemas, o faca e vaca. Esses sons distinguem palavras na língua, inclusive seus significados, né? Então são fonemas. Nesse caso aqui, ó, passo número 4, o procedimento 4, identificar fonemas e alofones. Então, fonemas e alofones. Alofones são variantes de fonemas, por exemplo, tia e tia. Veja, esse T aqui, entre aspas, ele possui variações, né? Junto com esse, então, tia, o fonema, no caso aqui, estamos nos referindo a o T especificamente, ele pode se comportar também como ti, a depender do ambiente. E por fim, procedimentos da análise fonêmica, o número 5, colocar os segmentos na tabela fonêmica. Também existe uma tabela fonêmica. A partir de um quadro fonético que foi preenchido, então esses são os 5 procedimentos. A partir de um quadro fonético que foi preenchido a partir dos segmentos consonantais e vocálicos, encontrados no corpus, pretende-se chegar a um quadro fonêmico. Esse é o objetivo. No quadro fonêmico, apenas os fonemas estão presentes. Abaixo do quadro fonêmico relacionam-se os alofones da língua em questão e suas respectivas distribuições. Consideremos cada um dos procedimentos apresentados acima. Assumimos que as condições para os procedimentos P1, ou seja, de coleta de corpus, é satisfeito uma vez que se tem acesso aos dados da língua em questão. Procedimento 2 define que todos os segmentos encontrados no corpus devem ser colocados na tabela fonética. O procedimento 3 requer a identificação de sons foneticamente semelhantes. Deve-se fazer uma lista de pares suspeitos. Pares suspeitos são definidos a partir dos sons foneticamente semelhantes, que lembram. Uma análise dos pares suspeitos caracteriza os 2 segmentos em questão como fonemas distintos ou como alofones de um mesmo fonema. Tal procedimento é requisitado pelo procedimento P4, que solicita a identificação dos fonemas, ou seja, o P4 é a identificação de fonemas e alofones caracterizando a distribuição complementar.
ou listando os pares mínimos relevantes. À medida que se identifica os fonemas e alofones da língua em questão, preenche-se a tabela fonêmica, satisfazendo assim o procedimento P5, ou seja, concluindo a análise fonêmica daquele corpus que você está analisando. Baseando-se nos procedimentos fonêmicos, apresentamos a seguir uma série de exercícios que tem por objetivo propor uma análise fonêmica para o português, analisando inicialmente o sistema consonantal. Bom, eu com certeza vou tentar gravar nos próximos vídeos esses exercícios, né? Sistema consonantal do português, fonemas e alofones. Bom, para o vídeo de hoje, então, eu fico por aqui. Deu para entender basicamente quais são os 5 procedimentos da análise fonêmica. Tudo começa a partir da identificação de um corpus ou da coleta de um corpus, conjunto de dados e informações. No vídeo passado, eu tratei sobre isso também, sobre análise fonêmica, mas foi o vídeo número 1. Próximo vídeo, então, como já disse, fonemas e alofones num sistema consonantal do português brasileiro. Valeu!